Segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 ao 11. Porque a carta não tem capítulo, só tem versículos. E na segunda carta do apóstolo João, do versículo 9 ao 11, assim está escrito, o apóstolo João advertindo os irmãos com essa carta, que é a Igreja de Deus Pessoas. João vai advertir os irmãos dizendo o seguinte: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais, nem tampouco o saudeis. Não considere como irmão na fé, porque esse não está na fé, não é de Deus. Bem, o que é que eu aprendo daí? A ser prudente, a tomar uma posição, a se posicionar, a negar e condenar tudo aquilo que não condiz com o Evangelho. O que é que as pessoas fazem hoje? Fazem o contrário. São coniventes, compactuam, concordam e até pregam tudo aquilo que contraria o Evangelho. Vivem e praticam como se fosse o Evangelho. Por quê? Porque as pessoas não são prudentes a se corrigir pela palavra. Eles querem uma vida guiada pelas instituições, pelos homens. Porque as pessoas não são prudentes. Olha o que o apóstolo João, ele está advertindo aos irmãos. Os irmãos tinham que cumprir isso aqui. Os irmãos tinham que ser prudentes. Eu e você que está em Cristo, temos que cumprir esta palavra. Está pensando que crer em Jesus é viver na formalidade da vida religiosa? Com atividade de culto, presença de congregações, de cerimônias, participar de ritual, de atividade religioso? Está pensando que é esse o compromisso do cristão para a vida com Deus? É não. O compromisso do cristão para a vida com Deus é com a sua prudência na palavra. É renunciando e se negando para se submeter à palavra. Ninguém pode estar sobre a autoridade de Cristo, sob o senhorio de Cristo, se não tiver submisso à palavra dele. Aquilo que é instruído no Evangelho para a gente se submeter, praticar, guardar e perseverar. E não apostatar desviando. Então escute, preste atenção ao que diz o apóstolo João. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se algum desses vem ter convosco, não trazendo unicamente a doutrina de Cristo, misturando com outras coisas, não receba. Nem tampouco os saudeis, porque eles não são da fé. Eles estão nas trevas, são anticristo, negam a verdade do Evangelho, fazendo pensar que eles estão crendo e vivendo e pregando o Evangelho. Cuidado! Aí eu pergunto a você, você é prudente para guardar essa palavra de doutrina, de instrução para a tua vida cristã? Você tem sido prudente a colocar na tua vida o que essa palavra adverte? Vou repetir novamente. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não receba. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. O povo está aí enchendo as igrejas evangélicas, as religiões de Testemunha de Jeová, de Mórmon, as religiões católicas. O povo está vivendo sua vida em nome de Deus dentro do sistema religioso. Aí eu pergunto a você. Você pode não saber responder porque você está na mentira. Mas quem conhece a verdade vai saber responder. Eu pergunto a você. A doutrina que o povo está vivendo dentro das igrejas evangélicas é a doutrina de Cristo? A doutrina que o povo está vivendo dentro do salão do reino, na instituição religiosa dos Testemunhas de Jeová, é a doutrina de Cristo? A doutrina que o povo está vivendo nas igrejas de Mórmon é a doutrina de Cristo? A doutrina que os padres e o Papa prega
é a doutrina de Cristo? A doutrina que os espíritas pregam é a doutrina de Cristo? Eles estão, sinceramente, com fidelidade, exclusivo na doutrina de Cristo? A doutrina das igrejas evangélicas está misturada, adicionada, falsificando, colocaram um bocado de coisas, de meios. Injetaram na doutrina de Cristo, misturaram com o Evangelho um bocado de evento, um bocado de ritual, um bocado de sacrifício, um bocado de culto, um bocado de objeto, um bocado de meios, um bocado de regra, um bocado de norma. A doutrina pregada dentro das igrejas evangélicas é a doutrina de Cristo? É não. A doutrina pregada nas igrejas de mormons é a doutrina de Cristo? É não. Igrejas católicas? É não. Dentro do Salão do Reino, o Testemunho de Jeová? É não. Dentro do Espiritismo, nas reuniões? É não. Esse povo está sendo instruído, guiado, conduzido, formado para uma vida com Deus pela doutrina de Cristo? Esse povo que está dentro dessas religiões? Não. Não estão. Não estão. Não venha para mim com conversa mole, porque eu conheço a verdade e sei o discernir aonde está sendo ministrado a verdade do Evangelho e aonde não está. Vocês que estão vivendo dentro do sistema religioso evangélico, vocês estão no anátema. Vocês não estão sendo instruídos pela doutrina de Cristo. Os pastores prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo. Eles pregam a doutrina de Cristo, mas não se mantêm fiel a ela. Eles misturam, adicionam, colocam meios, colocam regras, colocam princípios que não estão na doutrina de Cristo. Eles prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo para se manter fiel, andando por ela e ensinando ela. Isso prova e mostra que eles não têm a Deus, não são de Deus, não estão no reino de Deus. São ministros de Satanás e não de Deus. É porque vocês não são prudentes. O entendimento de vocês não está guiado pela luz de Deus, o Evangelho de Cristo. A vida de Deus com vocês não está submissa, dirigida, principiada pelo Evangelho. Vocês estão sendo formados pelos ensinos dos homens. Vocês estão consagrando e devotando a vida de vocês. Vocês estão vivendo e praticando. Não é a doutrina de Cristo. E eu provo. A doutrina da Adventista do Sétimo Dia, igrejas evangélicas, todas elas, da Deus e Amor, a doutrina da Congregação Cristã do Brasil, a doutrina da Assembleia de Deus, a doutrina da Batista, a doutrina da Presbiteriana e de diversas igrejas Universal, Vitória em Cristo, Internacional da Graça, Plenitude não sei de quê. Essas doutrinas que o povo está vivendo, praticando dentro desses ambientes religiosos, não é a doutrina de Cristo. Tanto é que há uma divergência, há uma dissensão, uma disputa. Cada um tem uma doutrina particular. A doutrina de Cristo que nós, igreja, temos que viver é única, exclusiva e singular. É uma só doutrina que a igreja de Cristo, que somos nós, temos que viver. É a doutrina de Cristo. Nós não devemos viver doutrina de igreja nenhuma, de pastor nenhum, de valores e princípios de religião nenhuma. Nós temos que viver submisso com a nossa vida devota e praticante, guiada, dirigida, instruído com a doutrina de Cristo. Aí eu acho interessante, irmãos, o apóstolo João, eu quero que você entenda isso, que está sendo advertido para os irmãos, pelo apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9, 10 e 11, porque não tem capítulo. João vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se afastem deles. O povo está cheio, devoto, praticante dentro das igrejas, idolatrando, venerando seus líderes, pastores, presidentes. Por quê? Porque o povo não está submisso à palavra. Esses heréticos pregando essas heresias, esse evangelho anátema, vocês têm que se afastar deles, sair do meio deles, sair do meio desses ambientes que não está formando em vocês o conhecimento de Cristo. Vocês não estão sendo instruídos pela doutrina de Cristo.
Vocês estão sendo instruídos pela doutrina da Igreja Assembleia Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Universal, Vitória em Cristo, Congregação Cristã do Brasil, Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana, Igreja Católica, Igreja de Mórmon, Testemunha de Jeová. Vocês estão sendo advertidos por meio da doutrina desse sistema religioso que vocês estão, nesses ministérios, nessas instituições religiosas denominadas de igreja. Porque se vocês tivessem compromisso com o Evangelho, com Cristo, vocês não estavam vivendo esse anátema, subindo um monte para buscar a Deus, praticando campanha, pacto, voto, culto disso, culto daquilo, vivendo, colocando sua fé em objetos que colocam ali como se fosse o meio de Deus te abençoar, usando e colocando aquele objeto na tua casa, como se fosse o meio da presença de Deus, do milagre de Deus. Se vocês tivessem compromisso com o Evangelho, estivessem guiados por Deus, vocês não estavam entregando, devotando, consagrando a vida e o viver de vocês por meio de direção de doutrina de nenhum homem dentro de igreja. Vocês estavam convertidos a Cristo, sendo prudentes, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não obrigação, tarefa, regra, meta e ordenança de igrejas, estabelecida pelos líderes. Se vocês estivessem compromissados com o Evangelho, não estavam venerando e idolatrando esses falsos profetas que estão aí dizendo que é homem de Deus, ungido de Deus, se denominando a autoridade de Deus para vocês. Vocês sabiam que a autoridade de Deus não é nenhum líder, é a palavra, e que esses líderes não estão na palavra, não estão te conduzindo, instruído na doutrina, pela doutrina de Cristo. A palavra de Deus nos manda se afastar dele, apartar-se, sair da direção dele. Não ser instruído e conduzido pela mentira, pelo anátema, pela doutrina de demônios, o movimento, o vento de doutrina que eles pregam para vocês. O povo tudo dentro das igrejas, das religiões, vivendo o anátema, uma vida subjugada, escravizada, dentro de regra, de norma, de obrigação, de tarefa, de meta, de cumprir isso, aquilo, guardar isso, praticar isso e aquilo, vivendo preso, escravizado, robotizado, alienado no legalismo religioso que esses homens estabelecem para o povo viver dentro das igrejas como se fosse de Deus. E o povo não está nem aí para a palavra de Deus. Essa multidão de religiosos dentro dessas instituições religiosas, eles somente colocam a Bíblia debaixo do braço como um adereço, como apenas um objeto que compõe a sua veste formalidade religiosa, mas eles não estão familiarizados, eles não estão com a sua vida submissa voltada para aqui, para a palavra. Eles usam ela só como um objeto da formalidade religiosa para ir para suas igrejas, suas reuniões, suas congregações, solenidades que Deus abomina, reprova, porque não estão vivendo submisso a Deus pela palavra, estão vivendo cheio de regra, de norma, de princípios que é colocada pelos homens nas igrejas. Eles não estão com a sua vida voltada, centralizada no seu viver para a palavra de Deus. Eles estão colocando sua vida centralizada ao seu viver dentro das igrejas, pelas regras e normas dos homens. A palavra diz isso, irmão. É por isso que eu não estou hoje dentro de nenhuma dessas igrejas, instituições dos homens. Porque eu tenho um compromisso com a palavra. E a palavra de Cristo me orienta a não estar nesse meio. Eu vou fazer o que aí, irmão? Eu vou fazer o que nesses ambientes, sendo guiado, submisso na autoridade desses homens? Se Cristo me orienta a não estar dentro dessa direção. Porque eu tenho compromisso com a palavra. A minha vida está entregue a Cristo, submissa a Cristo. Na minha vida o governo é de Cristo, não de igreja, pastor, papa ou padre, ou nenhum pastor presidente. E eu vou fazer o que, irmão, dentro dessas igrejas, para estar vivendo esses movimentos malditos de campanha, de papo, de voto, para estar dentro das atrações, do entretenimento, das apresentações de homens dentro de igreja, vivendo esses movimentos de culto, atividade e sacrifício religioso? Vocês acham que eu vou estar dentro desse ambiente chamado igreja, perdido de Deus, só para viver a formalidade de que eu estou no ambiente, para viver a social, na conformidade, na conveniência do grupo? Não. Jesus não me ensinou isso, irmãos. Principalmente na direção, na liderança desses homens que prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo, estão mais preocupados em defender princípios e valores das suas igrejas
das suas doutrinas que formulam como verdade de Deus, dos seus princípios e valores de igreja. Eles não estão em defesa da verdade do Evangelho. Eles estão em defesa dos seus ministérios, das suas instituições, dos seus grupos que mantêm o funcionamento das suas instituições de igreja. Eles estão preocupados com isso. A palavra de Deus me dá essa autoridade para eu julgar e analisar quem é que é de Deus e quem não é. Quem está pregando a verdade de Deus e quem não está. Quem está a serviço do reino da luz e quem está a serviço do reino das trevas. O sistema religioso, seja qual for ele, está a serviço do reino das trevas, com os seus líderes, que exercem autoridade e domínio sobre o povo, são arrogantes, prepotentes, soberbos, presunçosos, autoritários, exercendo o seu autoritarismo para colocar temor no povo como se fosse a Deus, temendo a eles. Não, meu irmão, estou liberto, eu conheci a verdade. Eu não aceito nem me submeto a ensinos anátemas. Boa tarde, Dora. Não me submeto mesmo. Esses ensinamentos que o povo tem recebido, tem sido formado, tem vivido uma vida alienada, subjugada, com a mente cauterizada, dentro desses ambientes, igreja, religião, escravizado na autoridade dos líderes religiosos, a quem eles veneram, idolatram e exaltam como guia da sua vida para com Deus. Eu não estou dentro dessa armadilha de Satanás, dessa mentira do diabo, dessa porta do inferno, que é o sistema religioso. Todo aquele que diz que é de Deus, eu vou analisar, não é pela roupa dele, não é pela conversa bonita dele, não é pelo reteté e pra dele, não é pela fala de autoridade dele. Todo aquele que diz que é de Deus, eu vou analisá-lo pelo conteúdo do ensino, do princípio, do valor que ele prega como mensagem de Deus. Eu vou analisar se ele está dentro da verdade do Evangelho, ministrando, instruindo na doutrina de Cristo. Porque se não tiver, ele pode ser o pastor presidente da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, da Congregação Cristã do Brasil, da Igreja Universal, da Igreja Católica, da Igreja Presbiteriana, Adventista. Ele pode ser o apóstolo, o arcanjo, o bispo, o querubim, serafim, evangelista. Ele pode ser quem for, irmão. A autoridade de Deus não é nenhum desses homens que cria esses títulos. A autoridade de Deus é Cristo, a palavra dele. E quem está na palavra é quem está na autoridade de Deus. E a palavra não me manda ser subjugado dentro de uma submissão inquestionável a nenhum líder, nenhum homem. É a Cristo, a palavra dele. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ah, mas meu pastor, ele prega o Evangelho. Ele diz que Jesus é quem salva, que ele é o Salvador. É mentira dele, ele está pregando a verdade e misturando com a mentira dele. Porque se teu pastor prega a verdade do Evangelho como ela é, ele te ensinava que tu crendo em Jesus, tu é salvo. Não é tu estar dentro de uma igreja. Não é tu viver um ritual de uma cerimônia de batismo, de ceia, de dar dízimo, de guardar sábado para ser salvo. Se o teu pastor, ele estivesse ensinando a verdade do Evangelho unicamente, ele te ensinava que templo, casa e morada de Deus não é a instituição igreja, é você. Que o lugar santo onde você tem que estar reverente é a tua vida, o teu viver. Porque aonde Deus habita não é ali nem acolá, é em nós. O templo e morada que Deus habita, a casa espiritual de Deus, não é a tua igreja, Assembleia Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, Adventista. O templo, casa, morada espiritual de Deus somos nós. Jesus não ensinou ninguém a ir ali, aqui e acolá para adorar a Deus. Está nesse ou naquele lugar. Jesus não ensinou ninguém a buscar a igreja verdadeira, a viver escravizado dentro de um bocado de regra, de norma, de obrigação dentro de igreja, subjugando sua vida, centralizando, vivendo o seu viver dentro daquele ambiente como se fosse para Deus. Tudo de Deus é restrito nas igrejas. Isso não é o Evangelho. Eles prevaricam, eles não perseveram no Evangelho.
Por isso que eu digo, esses homens são do diabo, não de Deus. Ah, mas olha, é o meu pastor, é homem de Deus, para você que está perdido do entendimento de Deus. Para mim que conheço a Deus, homem de Deus, povo de Deus, ser de Deus, igreja de Deus, não é quem está dentro de nenhum sistema com um título de autoridade para o povo. É quem está em Cristo, na palavra de Cristo. De Deus é quem está em Cristo, selado com o Espírito Santo. O povo está aí, irmãos, sendo instruído na mentira, recebendo doutrina de demônios, sendo conduzido em ventos de doutrina, vivendo numa direção de um evangelho anátema, não reprovam, não protestam, não condenam, porque estão convenientes com o sistema. Estão vivendo satisfatório, buscando suas causas de conquista, de ganho dentro do sistema. Uns querem ser promovido a obreiro, auxiliar, outros querem ser diácono, outros querem ser pastor, outros querem ter o campo, outros querem dirigir, outros querem pregar, outros querem ter o título para se mostrar entre os discípulos dele lá, que eu sou autoridade, eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou pastor. Eles estão preocupados em viver essa coisa vã, irmãos. Vai ver qual é a disputa, a briga dentro das igrejas por promoção, por consagração, por ser levantado como obreiro. É um disputando com o outro. É um bajulando o pastor para que o pastor consagre ele. Todo mundo buscando a aprovação dos seus líderes para ter uma oportunidade, para subir um degrau no meio maldito que eles vivem no sistema religioso. Ninguém está compromissado com o evangelho dentro desse sistema maldito do inferno religioso, que é uma estratégia de Satanás. É um instrumento de Satanás, o sistema religioso, seja ele qual for. O povo está tudo lá buscando agradar os seus líderes, seus pastores, presidentes. Eles querem oportunidade para pregar. Eles querem estar nos púlpitos se apresentando. Eles querem ser consagrados entre eles, naquela vida maldita de mentira de Deus que o homem consagrou, colocou a unção de Deus nele, ele agora é pastor, ele agora é evangelista, ele agora é obreiro, é diácono. Eles querem isso. Olha a vaidade que Satanás colocou no coração desse povo. Tanta gente na igreja, um com raiva do outro, porque o pastor não consagrou ele, consagrou o outro chegou agora, foi consagrado, ele não foi. As mulheres tudo com raiva, porque não botaram ela para ser presidente do círculo de oração, colocaram outra, não botaram ela como dirigente, não botaram ela, meu Deus do céu, eu vivi isso, irmão. Eu participei dentro desse anátema, onde eu olhava assim, eu digo, meu Deus, onde é que eu estou aqui? Misericórdia. O povo dentro das igrejas é tão preocupado em qual é a roupa que vai usar na festividade, quem vai pregar domingo, quem vai ser escalado, quem o pastor vai consagrar. A consagração maldita entre eles lá. Quem vai ser obreiro, quem vai ser diácono, quem vai dirigir o culto hoje, quem vai pregar, quem vai estar de frente do trabalho. Meu Deus do céu, essa é a preocupação deles. Se eu vou ter oportunidade hoje, e muitos saem com raiva, porque não deram oportunidade a ele. Eu conheci vários religiosos evangélicos que diziam assim para mim, eu não vou mais em tal igreja, porque lá não me honra. Não me deram oportunidade. Não honra o obreiro. Olha para aí. O povo está vivendo dentro de igreja, irmão. Essa maldição, esse movimento vã. Eu quero viver em Cristo, guiado por Cristo, na direção de Cristo, pela doutrina de Cristo. E se alguém vem para mim como se fosse de Deus e não traz a doutrina de Cristo, eu já sei logo, é do diabo. Vá para lá, não recebo. A palavra me autoriza a não receber e me afastar de tal, para não perverter o meu entendimento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Deixa a tua mente aberta para receber esse fermento do inferno, essas doutrinas, esses ensinamentos desses falsos profetas dentro da religião, para ver se tu não é corrompido da verdade do evangelho. Te mantém firme no evangelho não, irmão. Cuida de ti da doutrina, a doutrina de Cristo, para tu andar na salvação. Não te preocupa na tua vida dentro de igreja não, é na doutrina de Cristo. Cuida de ti da doutrina. Se alguém vem ter convosco
e não traz a doutrina de Cristo, se afasta, sai daí. Não vive esse movimento maldito, irmão. Não se deixa viver instruído por essa direção de demônio, irmão. Sai desses ventos de doutrina, sai desse evangelho anátema, sai desses movimentos de campanha, de pacto, de voto, de marcha, de rodar, cirandar, rodopiar. Sai desses movimentos místicos, onde o povo está tudo possesso, manifestado, não pelo Espírito Santo, mas pelos espíritos enganadores, porque aí não tem a verdade de Deus para iluminar tua mente. Sai das trevas, vem para a luz, que é a verdade do Evangelho, a doutrina de Cristo, por onde tudo tem que ser guiado para a vida com Deus. Não é dentro de nenhuma igreja. Aqui é assim. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus. Estou aqui em nome não é de pastor presidente nenhum, porque já notou que tem obreiros tão bajuladores dos seus pastores, que aonde estão, eles não dizem nem que estão ali em nome de Jesus. Estou aqui em nome do pastor presidente do Ministério A, do Ministério B. Eles são tão bajuladores, são tão oportunistas, para bajular os seus pastores presidentes, para ter a oportunidade, que eles honram, veneram mais do que a Jesus. Eu acho ridículo, irmão. Tem obreiro que chega e diz: estamos aqui em nome do nosso pastor presidente do Ministério ABCD, porque ele, e sim, e assim, Jesus fica por último, e às vezes nem é citado. Eu estou aqui em nome do meu pastor supremo, Jesus Cristo, para cumprir o meu chamado da vocação que eu fui dado no reino de Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, repreender, corrigir e aborrecer os que estão pregando mentira e vivendo na mentira. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Não estou obrigando ninguém a ouvir. Agora analise o que eu preguei aqui. Se afasta, irmãos, desses mercenários, desses lobos transvestidos de ovelha, desses ministros de Satanás transfigurados como obreiro de Cristo. Te afasta desses falsos profetas. Conheça a verdade e seja liberto. Em nome de Jesus. Amém?